Olá, seja bem-vindo a um novo episódio do TMOcast, é o 15º capítulo do Manual do Jovem Transplantador. Eu sou Andresa Feitosa Ribeiro, estou aqui com a doutora Maura Culturato, que vai falar sobre o capítulo muito interessante que é sobre doença residual mínima ou doença residual mensurável. Para começar, Maura, eu queria que você falasse um pouquinho o que significa exatamente essa designação, esse teste, né? E por que no passado a gente chamava de doença residual mínima e agora fala doença residual mensurável? Olha, Andressa, bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e estar sendo escutado por vários jovens, né? Eu creio que é importante a gente saber da história que começou lá em 2000, lá em 1980, quando foi a primeira vez descrita que haviam células resistentes ao tratamento e que se chamou isso de mínimo. Porém, então essas células que são que é a doença residual mínima que pode ocasionar então a recaída da doença, na verdade, com o evoluir do tempo, a gente assim descobriu, né, que abaixo daquilo que a gente consegue medir ainda tem doença, pode ter doença. Então, o nome mensurável veio daquilo que a gente consegue medir, que a gente faz o tratamento, reduz a carga tumoral até a gente não conseguir mais enxergar, e abaixo disso existe doença que a gente consegue detectar e mensurar por algumas metodologias, como citometria de fluxo, NGS, PCR. Mas abaixo daquilo que a gente não consegue mensurar, pode existir doença ainda. Por isso que o nome mudou para mensurável e não mais mínima. Ah, porque na É verdade, isso. então, essa medida, ela provavelmente mudou com o tempo e também muda de acordo com o teste que você faz. Sim, muda de acordo com o teste e os métodos vêm se aprimorando cada vez mais. Então, a gente consegue avaliar a DRM com uma sensibilidade cada vez maior. Então, avaliar a profundidade da resposta terapêutica com maior sensibilidade, maior profundidade. Então, por isso que inclusive está mudando, né? Em DRM de LLA, de leucemia linfoblástica aguda, ainda nós temos um cutoff de 0,01%, inclusive para indicar ou não transplante de medula óssea. Mas hoje, em leucemia mieloide aguda, onde a gente tinha um cutoff de 0,1%, que era considerável clinicamente importante, né, para que a gente pudesse tomar as decisões clínicas, hoje a gente já tem um conceito de lower level, ou low level de doença residual, que é abaixo de 0,1% e que já está se mostrando em alguns trials, a gente já vê que existe uma diferença aí de prognóstico, tanto de sobrevida quanto de recaída, com essa doença mensurável abaixo de 0,1%, que era o cutoff Então, quer dizer clinicamente que esse relevante. teste, ele é um teste muito importante para avaliar a eficácia do tratamento, né? E você falou Sim. de leucemias, assim. Toda leucemia aguda, no caso, vamos começar pela aguda, você consegue fazer esse teste ou essa doença tem que ter alguma característica para você poder fisgá-la e mensurar? Na verdade, assim, toda doença a gente consegue detectar. É claro que as leucemias agudas, tanto linfoblástica quanto a mieloide, elas são as que hoje a gente tem maior aplicabilidade para poder decidir clinicamente o que vai ser feito com o paciente. Mas a DRM ela pode ser feita em leucemia linfocítica crônica, em mieloma múltiplo, só que nessas, ou qualquer outra neoplasia linfoproliferativa, né? Só que nessas doenças a gente não tem como, ainda nós não temos nos guidelines elas não são usadas para tomada de decisão e são mais utilizadas em trials para ver efetividade de droga e tudo mais. Quer Mas dizer logo, que a logo, presença não significa que a doença vai voltar e que você tem que intervir em algumas é, situações. dependendo do Hum, nível, né? Então, tá. na LLA acima de 0,01, na LMA acima de 0,1
para citometria de fluxo, mas a gente tem as lesões moleculares que hoje a gente avalia por PCR, então as mutações de NPM1, a FLT3 avalia por NGS, as CBFs por PCR também, que tem níveis mais abaixo, de níveis de sensibilidades mais baixos do que a citometria de fluxo. Então, dependendo da doença, dependendo da alteração molecular que essa doença tem, a gente tem os níveis diferentes para considerar relevante ou não para a tomada de decisão clínica. E você pode fazer isso para todas as doenças, tanto no sangue quanto na medula, ou dependendo do teste, dependendo da doença, você tem que buscar na exame da medula óssea ou no sangue? Ótima pergunta. Para as leucemias linfoblásticas agudas, medula óssea, embora na LLA de fenótipo T exista uma correlação melhor entre sangue e medula óssea, mas a medula óssea sempre dá um log acima então a sensibilidade é melhor para a medula óssea. Na LMA, não, os testes moleculares, mas nunca citometria de fluxo, os testes moleculares podem ser feitos em sangue periférico, em determinados time points também, determinados momentos do tratamento, mas não só em sangue periférico, a gente alterna sangue periférico e medula óssea nessas avaliações. Aí você falou uma coisa legal, você falou sobre o momento de fazer o teste. Às vezes a gente quer fazer o teste depois da primeira químio, quer fazer o teste logo depois do transplante. Quanto mais cedo, melhor ou não? Existe um cronograma ideal? Existe um protocolo? Existem todos os protocolos de tratamento, têm os seus time points ideais, né? E é claro, se você está seguindo um protocolo, seja um protocolo de infantil ou baseado, né, em protocolo pediátrico, no caso de um adulto jovem, ou se é um hipercevade, por exemplo, isso estou falando de LLA, claro. Existem os momentos certos para fazer e a relevância clínica do resultado. Então, acima de 0,01, acima de 0,1, e isso vai se estratificando o tratamento a partir do resultado. Em LMA, os time points mais importantes são depois do segundo ciclo, e isso é muito importante, sabe? Porque às vezes eu vejo ser avaliado depois do primeiro ciclo e as pessoas esquecem de avaliar depois do segundo ciclo. E vão avaliar depois da consolidação. Então, depois do segundo ciclo, em LMA, é o time point mais importante para avaliação. E, claro, pré-transplante e depois pós-transplante. E com um teste positivo, se for muito alto, você já pode intervir ou você é recomendado fazer, por exemplo, um outro teste confirmatório? O que pode estar assim mascarando, interferindo com o resultado do teste? Ou você é bom sempre repetir depois de um tempo? Como é que é mais ou É, menos assim na sua prática? Ou não, deu é, na, muito alto, esquece, não é nem mínima, é Não, doença. né? Acima de 0,1%, acima de 0,1% é doença, não tem dúvida nenhuma, né? O problema maior está naqueles low levels, né? Então, quando você tem uma doença que na verdade significa refratariedade ou recidiva de doença residual, né? Quando você tem um nível o paciente era negativo e começa a aparecer um nível muito baixo de doença, tá? Abaixo dos níveis considerados clinicamente relevantes. Então a gente repete em 4 semanas, com certeza, tá? Ou quando o paciente já vinha com um nível muito baixo e de repente ele vai aumentando mais que um log no caso dos testes moleculares, ou mais que 0,1% quando é citometria de fluxo, então isso também caracteriza uma recidiva de DRM ou uma refratariedade terapêutica. E como é que é? Acho. Quando surge um teste novo, como é que você faz? É fácil implementar? Tem demora? Tem que validar? Você compara o seu com outros? Como é que é essa? Porque é uma coisa muito importante. Você está dizendo assim, olha, É não muito respondeu. importante. Aham. É melhor É. procurar.
mudar de tratamento ou depois de um transplante é melhor tirar a imunossupressão? Quer dizer, como é que você se assegura que não houve um erro técnico ou o teste foi recém colocado? Como é que é a maneira de você tentar evitar que o teste, o resultado tenha variações ou não reflita a realidade? Olha, que você tocou nesse ponto, ele é crucial. A responsabilidade do laboratório é muito grande porque vai ser tomada uma decisão clínica em cima do resultado. Então, todo teste novo ele tem que ser validado, tá? E validação tem dois problemas. Um é o tempo, tá? E outro é o que se gasta para validar. Né? Então, assim, gasta-se reagentes, gasta-se tempo, então é muito, mas os processos de validação tem que ser um processo muito rigoroso. O laboratório que vai implementar um teste tem que fazer isso, tem que comparar com o teste que já está em vigência, tá? Para poder implementar um teste novo, seja ele molecular, seja ele citometria de fluxo. Então, o que você falou é muito importante, porque muitas vezes a gente vê que isso mais para o profissional de laboratório, ele não tem, às vezes, visão da importância e da relevância daquilo que está sendo oferecido. Então, é importante que os heads aí de laboratório sejam muito rigorosos nesses processos. Você falou então de uma vivência bem de laboratório, né? E como é que você foi parar no laboratório? Foi, Porque é bom, porque como foi você falou, assim. tem gente jovem ouvindo. Eu acho legal Uhum, ver que a hematologia, ela pode te fazer percorrer várias coisas, né? A gente ouviu aqui sim, pessoas que foram para o sim. banco de sangue, hemoterapia, agora falando com alguém que trabalha com laboratório, já falamos do HLA. Mas como é que foi a sua trajetória? Olha, na verdade, assim, eu fui fazer hematologia porque eu gostava das duas coisas. Eu não conseguia definir se eu queria mais clínica ou mais laboratório. Então, a hematologia me encantou, foi uma paixão. E depois, do meu mestrado, meu doutorado, eu tive a sorte de estar nas mãos do professor Paulo Machado, falecido, mas que era um visionário. E ele foi um dos primeiros a trazer citometria de fluxo para o Brasil. E eu era orientanda dele e eu acabei fazendo minhas teses de mestrado e doutorado usando citometria de fluxo. E aí a paixão veio, porque quem entra no laboratório de citometria de fluxo e todos os residentes que entram amam, né? Que é uma coisa assim, o resultado é imediato, o nosso mundo é colorido, porque os nossos softwares são muito coloridos. E a aplicabilidade do resultado é imediata. Né? Então, você não tem dias para resolver aquilo. Você, no mesmo dia, no máximo até o dia seguinte, você já deu o resultado e o paciente pode ser tratado. Então, isso é muito bom. E a gente fala muito, né, dos avanços tecnológicos, né, Mauro? Assim, não falo nem de inteligência artificial, mas antigamente fazia citologia, a imunofenotipagem, agora. Você acha que no futuro as novas técnicas, né, a NGS, né, sequenciamento de nova geração, vai excluir, vai fazer com que citometria não seja importante, o PCR não seja, ou isso existe brechas em cada técnica e ela se complementa? Como é que você vê o futuro mais para frente? Boa pergunta. Eu acho que já se complementam agora, na atualidade. Porque assim, a citometria de fluxo virou um hemograma, né? Quem é que trata sem ter um imunofenótipo hoje? Muito difícil, né? Existem situações, claro, mas enfim, para uma leucemia aguda, o primeiro resultado, a gente vê a morfologia, mas a gente sabe que a morfologia tem vieses, a gente Uhum. pode achar que é uma linhagem e não é aquela linhagem. Então, acho que a citometria de fluxo hoje é um hemograma, é igual. O hemograma acho que nunca vai ser, né, Substituído. abandonado, Uhum. substituído. São etapas, né? A mesma coisa a citometria. Agora, as etapas realmente do conhecimento, das alterações moleculares, isso é fantástico, porque a gente vê por que que um paciente está evoluindo assim e o outro com a mesma doença está evoluindo de outra forma, né? E por quê? Porque ele tem uma alteração molecular muito diferente, um diferente do outro. Então, isso explica, e isso faz com que a gente tenha ferramentas na mão para
somar todas essas informações, e isso é muito importante para o médico que tá começando, é o seguinte: ninguém vai te dar o diagnóstico, é isso. Nós damos resultados de vários métodos, e é o médico que tem que fazer o raciocínio clínico dele em cima de todas as informações que ele tem, tanto clínica quanto da biologia molecular, quanto do imunofenótipo e etc. Ah, isso é legal. Eu assim, que estou muito à beira do leito, eu vejo quanto dessas informações são importantes, né? E realmente você precisa acreditar na eficiência, né, daqueles resultados, mas também compor tudo isso que você está falando, né? Então, eu acho que para a gente que trabalha com doenças malignas, isso é muito importante. E você é só para doenças malignas? Existem outro? Onde você falou muito da leucemia, também a gente sabe que outras doenças mieloproliferativas, mas existe esse conceito de doença residual mensurável em outras patologias, na hematologia? Eu perguntando com sinceridade, alguma coisa Uhum. em. Olha, o que a gente pode rastrear são os clones de hemoglobinúria paroxística noturna. Isso a gente também pode rastrear com alta sensibilidade e ver se o paciente está recaindo. Ah, Então, tá. é uma outra doença que não é considerada maligna, né? Mas também a gente consegue rastrear esses clones. Em LMC, claro, foi a primeira doença, né? Então, a gente vê o BCR-ABL e faz a. Mas também é uma doença maligna. A citometria de fluxo não faz rastreamento de LMC, a não ser que o paciente tenha tido uma crise blástica e tudo mais. Uhum. Mas aí é a PCR que é importantíssima. Eu acho que, assim, em termos de doença não maligna, Não tem. Não, mas para não. para pensar, nossas principais indicações no Brasil são as LMA, LLA, que você falou bastante, Uhum, mielodisplasia, que também você pode uhum, fazer avaliação. Quer dizer, você cobra, na verdade, três quartos, 70% uhum, do caso de transplante, né, a gente uhum. precisa, junto com, por exemplo, o quimerismo, ter a informação de vocês. Pô, Mauro, eu adorei a conversa. A gente, Eu também. é bom a gente conversar com alguém que a gente só vê mais os laudos do que a face, né? E eu acho, eu sempre falo isso, quando eu quis fazer hematologia, eu via as possibilidades várias que tinha, né, de você Uhum. trabalhar em laboratório, trabalhar na hemoterapia, que é como uma linha de produção para quem gosta de gestão, trabalhar na clínica, e algumas pessoas gostam de até mesmo de você ter assim, um dublê de cirurgião quando vai coletar uma medula. Então, acho que quem está escolhendo hematologia, assim, não precisa se decidir de imediato, vai ter várias coisas ao longo da vida, ou ao longo da sua carreira pode fazer várias coisas, né? Com Então, certeza. então, não deixem de assistir o nosso podcast. Nós estamos terminando já os capítulos, mas pode relembrar, verificar os episódios anteriores. E muito obrigada por quem está assistindo. Obrigada, Mauro, também. Obrigada, obrigada.